Boa noite a todos vocês. Desejo cumprimentar a cada um com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, encontre por gentileza na sua Bíblia o Salmo de número 51. Salmo 51, nós estaremos dando continuidade à nossa série sobre os Salmos. E dessa feita, nós vamos analisar mais um salmo de um personagem muito conhecido que retorna a figurar aqui na nossa exposição, que é o rei Davi. O Salmo 51 é uma oração muito conhecida, pois ela traz em seu bojo a ideia do perdão face à confissão dos pecados. Eu quero antes só lembrar aos irmãos que na próxima terça vamos estar aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Estamos em um curso chamado A Trelice e a Videira e você está convidado a participar. Domingo que vem nos reuniremos pela manhã em nossa igreja mãe, a Segunda Igreja Batista, para o culto de ceia, e à noite estaremos aqui também ao redor da mesa. Estão todos convidados para estarmos juntos. Como é que é? Sim, essa semana tem PGM, lembrar os irmãos. Tem sido muito bom cada reunião nos lares, e eu quero reforçar o convite para cada um de vocês. Aos irmãos que desejam fazer o curso de membresia, ou seja, para tornar-se membro da igreja, de amanhã a 8, nós vamos estar aqui na igreja, iniciando a nossa aula, ou as nossas aulas do curso Princípios. Eu quero convidá-lo também a participar, tá bom? Vamos ler, meus irmãos, Salmo 51, Salmo de Davi. Está escrito assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade do íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros.
das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém, meus irmãos? Minha gente, essa é mais uma poesia do rei Davi, o grande poeta de Israel. É interessante como Davi fica notavelmente conhecido nos Salmos pela sua beleza poética e a forma como ele declama poemas que nós todos conhecemos. Por exemplo, a gente já expôs aqui o Salmo 23, que tem toda uma conotação poética bela, onde Davi diz que o Senhor é o seu pastor, não terá falta de nada, e naquela metáfora do pastor e a ovelha, Davi traz as alusões sobre o cuidado de Deus. Então nós conhecemos Davi, dentre outras coisas, pela sua poesia. Mas observe, este salmo que a gente acabou de ler, ele tem um tom diferente dos demais. Há um natural contraste aqui, por exemplo, entre o Salmo 23 e este salmo, o Salmo 51. O Salmo 23 é o salmo da provisão. O Salmo 51, ele tem um paladar de sangue por causa do pecado. Martin Lloyd Jones, um pregador que eu gosto muito, ele pregou uma série de sermões neste salmo, na capela de Westminster, em outubro de 49. E ele intitulou esse salmo com o seguinte título: A Oração de um Desviado. Parece até um tanto quanto assustador esse tema, mas se você prestar atenção onde o pecado levou Davi, você perceberá que não foi um exagero. Eu gosto de Davi, de verdade. Talvez Davi seja o personagem do Antigo Testamento que eu mais gosto, porque a vida de Davi tem riquíssimas lições que nós podemos tirar. Eu poderia dizer que a Bíblia nos apresenta Davi, pelo menos em 4 dimensões: Davi com Deus, Davi para Deus, Davi em Deus, e esse salmo aqui mostra Davi sem Deus. Esse é Davi, humano para transitar nesses lugares. Davi com Deus, ele anda com Deus, gera Salmo 23, poesia, adoração. Davi para Deus, ele vence Golias. Veja, Deus não mandou Davi ir para a batalha. Davi foi por conta própria. Davi saiu de casa para levar comida para os irmãos e no caminho derrotou o gigante. Davi em Deus é um adorador por excelência. O Salmo 89 diz que Deus achou Davi, seu servo, e com o seu santo óleo ungiu. Davi em Deus gera Salmo 139. Nós vamos chegar lá, onde Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. E Davi sem Deus, pastor, como é que é? Davi sem Deus, sobra tempo para ver a mulher dos outros, pecar e matar o seu próprio amigo. É por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não mascara os pecados dos seus grandes heróis. Este salmo aqui, meus irmãos, é resultado de todo um processo que é narrado em 2 Samuel 11:12. São os capítulos que mancham a biografia de Davi. E talvez a maioria de nós aqui conhece Davi porque Davi derrotou gigantes, ou porque Davi era um adorador por excelência. Mas a Bíblia também mostra que houve uma mancha na história de Davi, e essa mancha se chama pecado. E sabe o que é maravilhoso? É que se a Bíblia fosse um livro tal qual Contos de Fadas, talvez ela ocultasse esse episódio da vida de Davi e só mostrasse os bons momentos do rei. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia não encobre nada, ela não oculta a falha dos seus maiores heróis. A Bíblia, por exemplo, não é como a mitologia que oculta as falhas, mas ela normalmente revela homens sendo homens, em suas fraquezas e forças, erros e acertos. Sabe o que é bom, meus irmãos? É que a Bíblia é um livro de gente como nós, como você e eu, que temos os nossos vícios e virtudes, erros e acertos, mas sobretudo experimentamos a graça de Deus. Pastor, e o que é que Davi fez de tão grave que vai resultar nessa oração de confissão? Leia depois, 2 Samuel 11:12. Davi adulterou com a mulher de um amigo e premeditou a morte dele.
Davi se apaixonou pelo poder. Esses capítulos mostram uma interessante ou uma estranha relação de Davi com o poder. Davi não era mais aquele garotinho por trás das malhadas. No texto, a palavra ou o verbo mandar aparece 11 vezes. E é sempre Davi mandando. Ele manda buscar a mulher, manda buscar o esposo, manda o esposo para a guerra, manda matar, manda, gostou de mandar. E na relação com o poder, acabou brincando com a vida de alguém. Adultera, premedita a morte e faz tudo aquilo que o pecado gosta de fazer, que é nos distanciar de Deus. Tudo isso aconteceu por uma razão. A Bíblia diz que era tempo de guerra e Davi ficou aonde? Passeando no palácio. Veja, irmãos, a guerra estava acontecendo e a Bíblia diz que os reis da terra estavam na guerra e Davi passeando no palácio. Ou seja, ocioso, sem ter o que fazer. E deixe-me dar uma recomendação para você. Quando não se tem o que fazer, nós arrumamos tempo para pecar. Não quer pecar? É simples. Arruma o que fazer. Talvez nós pecamos porque nós temos tempo demais para não fazer nada. Porque quem de fato está ocupado com a guerra, não tem tempo para estar vendo mulher que não é dele. Só que Davi quebrou o padrão da guerra, olha a mulher que não é dele, e tem pregador que ainda critica Batseba. Diz assim, também ela estava tomando banho no palácio. Gente, era a casa dela. Davi invade a privacidade dela, tira ela do seu marido, manda matar o seu marido, e está tudo isso registrado na Bíblia. Porque a Bíblia não é conto de fadas, ela mostra homens sendo homens. A verdade, meus amados irmãos, é que o pecado pode nos levar para muito longe de Deus. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o título que esse salmo carrega. A epígrafe do Salmo 51 diz, Davi ao mestre de canto. Ou seja, Davi fez uma poesia para que o mestre de canto cantasse com a congregação em Israel. Veja, é interessante como Davi, ele projetou a sua dor nos lábios da coletividade. Incrivelmente, o mesmo Davi que fez do Salmo 23 uma canção, também fez canção do Salmo 51. E todos podem cantar, tanto o Salmo 23 como o Salmo 51. Davi, irmãos, é homem segundo o coração de Deus, por ser humano o suficiente para transitar nesses dois extremos. Davi entende que não peca por acidente, ele peca porque é mau. Por isso, a ideia do Salmo é mostrar que Deus ainda recebe louvor dos machucados. Deus ainda recebe louvor, não apenas quando estamos nas águas tranquilas do Salmo 23, mas Deus ainda recebe louvor quando o sabor da vida é amargo por causa dos nossos erros e falhas. Permita, meu irmão, te falar uma verdade aqui essa noite. Este salmo, ele ajuda outros feridos a cantar. Por isso, essa canção, ela é de Davi, mas também é minha, também é sua, também é nossa. Nós podemos cantar a um Deus que é infinitamente misericordioso. Como é bom, meus irmãos, experimentar dessa misericórdia. É interessante que o Salmo 51, ele está em uma divisão dos salmos que é chamado de salmos penitenciais, que vai do 51 ao 60. São canções onde se imploram o perdão e a súplica. São as músicas do caos, quando a vida toda está bagunçada. A imagem destes salmos é de um Deus que no meio do nosso caos interior, ele para ouvir a nossa canção de adoração. Eu queria convidar você nessa noite a experimentar desta graça, a experimentar desta bondade que acabamos de cantar. A graça de Deus, meus amados irmãos, ela é um escândalo para muita gente, porque ela aceita pessoas como eu e como você. Apesar das nossas falhas e transgressões, Deus ainda recebe de nós o louvor que sai dos nossos lábios. Vamos ao Salmo? O versículo 1, ou o verso 1, ele traz uma informação importante. Davi clamando por misericórdia.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi vai apelar para Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E veja, irmãos, misericórdia é uma palavra muito comum nos nossos dias, porém, por vezes, mal interpretada. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é graça, certamente você me dirá que graça é favor imerecido, ou seja, graça é receber o que não se merece. Misericórdia é o contrário. Misericórdia, se graça é receber o que não se merece, misericórdia é receber o que é não receber o que se merece. E o que é que nós merecíamos? Castigo eterno, punição, condenação. Deus, em sua infinita misericórdia, nos poupa da sua ira. Só isso aqui, irmãos, já era motivo para nos alegrarmos em Deus, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Então, todo dia que você acorda, você tem uma oportunidade de contemplar o quê? As misericórdias de Deus. É interessante que a palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras do latim, miseris cordis, literalmente miséria do coração. Davi, quando fala: Senhor, tem misericórdia de mim, ele está dizendo que atingiu os limites da miséria, ou seja, o seu pecado o levou para muito longe, mas ele entende que no coração de Deus há espaço para ele. Quando Davi fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ou seja, misericórdias, miséria do coração, ele está dizendo para Deus: Senhor, lance o teu coração na minha miséria. É isso que Deus faz, irmãos. Nosso coração é miserável, nosso coração é impuro, nosso coração é pecaminoso. E o que é que Deus faz? Deus se lança com graça na nossa podridão. O Deus que nós servimos se interessa por aquilo que de mais sujo nós temos. Aí Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ronald Bowser disse que quando o amor se eleva, é adoração. Quando toca aos lados, é afeição. Mas quando se inclina, é misericórdia. Essa é a ação da misericórdia. Deus se inclina em nosso favor, não por causa de nós, mas por causa da sua bondade. Davi confessa 3 erros, meus amados irmãos. Ele diz: transgredi, pequei e cometi iniquidade. Transgressão é o que vai além. Davi está dizendo: eu sei que eu fui além das leis de Deus. Pecado é a ideia da rebelião contra Deus. É a imagem de errar o alvo, o que nos impede de ir para frente. E iniquidade é o caráter distorcido da natureza humana em Adão, que nos faz pecar. Voltando a Lloyd Jones, ele disse que não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido. Dá para entender isso? Não basta ou não é suficiente, meus irmãos, que nós fiquemos achando culpados para os nossos erros. Quando Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ele não terceiriza a culpa. Ele não responsabiliza terceiros pelos seus erros. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque fui eu que pequei. Davi, por exemplo, não usa frases evangelásticas. Sabe essas frases evangelásticas? Frase gospel, de crente que não se arrepende, tipo assim: Senhor, o Senhor me conhece, né? Ou então: olha, eu caí, mas foi ela que me derrubou. Ou então: olha, Deus sabe o quanto a carne é fraca, né? Mas o pecado não é vitamina para a carne. Davi não justifica nada disso, irmãos. Davi diz assim: Senhor, eu pequei. Tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, se eu fui homem para fazer, eu sou homem para assumir. O problema é que nós, quando estamos em Adão, argumentamos como Adão. Porque quando Deus fala para Adão: Adão, onde estás? Aí Adão está escondido e tal. Você comeu do fruto? O que Adão responde? Foi a mulher que tu me deste. Desde Adão, o outro sempre tem culpa. A culpa nunca é minha. Foi a mulher que tu me deste. Aí o que Eva fala? Não, foi a serpente. E a gente vai empurrando culpa para os outros sempre. Só que a Bíblia, meus amados irmãos, nos convida a assumirmos os nossos pecados e confessarmos
diante de Deus. É isso que Davi faz, Walter. Davi, ele não tenta maquiar o pecado e fala, não, Senhor, de fato eu fiz. Precisou o profeta ir até a sua casa. Leia 2 Samuel. O profeta Natã vai até a sua casa e diz, ó rei, vive o Senhor para sempre. Davi está lá no palácio como se nada tivesse acontecido. Tipo, estou de boa, mandei matar, adulterei, segue a vida. Aí o profeta Natã chega assim, tudo bem, rei? Legal. Vou contar uma história para o senhor. Aí o profeta começa a falar, rei, imagine que tinha 2 homens. Um era um fazendeiro muito rico, abastardo, e ele tinha várias ovelhas e cabras. Vindo um visitante, um amigo visitá-lo, um amigo pede a ele uma das suas ovelhas. Ele, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, vai pegar o único cordeirinho do seu servo e vai sacrificar esse cordeirinho ao invés de dar uma das suas ovelhas. Davi fica furioso. Como pode? Ele tem tanta e pegou a cordeirinha. Aí o rei fala, o profeta pergunta, rei, o que é que você acha que deve se fazer com um homem que fez isso? Aí Davi enche o pulmão de ar e fala, esse homem tem que morrer. Aí o profeta, que era profeta, disse assim, esse homem é tu, rei. Porque o Senhor pegou uma cordeirinha que não era sua, tendo tantas outras ovelhas aqui no palácio. A Bíblia diz que Davi cai à feição, percebe o pecado, e o profeta diz para ele, a partir de hoje, a espada não se apartará da tua casa. Em resultado, irmãos, a vida de Davi transformou-se em um caos terrível e tremendo. Davi demorou a perceber, mas quando percebeu, ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque fui eu quem pequei. Veja o que diz o verso 2, Davi está consciente do seu pecado, e no verso 2 ele diz, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Perceba, irmãos, agora que nuance aqui, Davi clama por limpeza. Quantos aqui precisam ser limpos? Todos nós, sim ou não? Agora sabe o que é maravilhoso? É que nós podemos enxergar aqui um Deus que se interessa no que eu tenho de mais sujo. Se Ele vai limpar, Ele conhece a minha sujeira. Deixa-me falar uma coisa para você, irmão. O seu pecado não assusta a Deus, não. Porque a impressão que eu tenho, Cláudio, você quer ver, a gente pensa assim, hoje eu vou pecar para valer, para impressionar a Deus. Ih, irmão, Davi, Abraão, Jacó, Pedro, esses caras já aprontou muito mais do que nós. Mas Deus se interessa no que nós temos de sujo, sabe para quê? Não é para jogar na nossa cara, mas é para nos perdoar. Deus é diferente do homem, é ou não é? O homem conhece as nossas sujeiras para na primeira oportunidade falar, você fez isso e Deus. A Bíblia diz que dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Deus nos limpa, Mônica, nos purifica, porque não há interesse em Deus, em passar na cara, tal qual, por exemplo, veja a imagem do pai, quando o filho pródigo volta para casa, Emerson. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai simplesmente o abraça, o beija e diz, meu filho voltou. Em nenhum momento o pai fala, você levou meu dinheiro, gastou tudo, estava no mundão. Deus não faz assim, irmãos. Deus não esfrega na nossa cara os nossos pecados. Porque Deus não aceita culpa, Ele aceita perdão. Deus tem interesse em nos purificar. Olha o verso 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Olha que frasezinha interessante. Pois eu mesmo reconheço. Vamos ser sinceros, irmãos. Nos dias que vivemos, não é difícil encontrar pessoas que reconhecem o que fizeram? É sempre, não sou eu, né? Davi está falando aqui o seguinte, ó. Eu reconheço as minhas transgressões. Ele fala, eu sou íntimo delas. Não há, irmãos, em Davi, tentativa verborrágica, palavreada, de achar culpados. E por que Davi não procura culpados? Porque ele se conhece. E quando nós nos conhecemos, nós sabemos que nós podemos colocar tudo a perder. Sim ou não? É aquele meme da internet. Eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. É ou não é? Irmãos, se Deus deixar a gente por nós mesmos, misericórdia, a gente apronta cada uma, é ou não é? É o que Davi está dizendo, eu me conheço.
Se não for a graça de Deus, eu estou perdido. Por isso Davi diz, eu reconheço as minhas transgressões. O que Davi está dizendo? Eu estou arrependido. E o que é arrependimento, irmãos? Eu falava ontem no discipulado sobre isso. Arrependimento não é chorar. Talvez chorar seja remorso. Arrependimento é mudar. Há uma frase de John Mason, ele falou que o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. Isso é arrependimento, é sentir a dor no coração, mas reformar a nossa vida é mudar. Agora, sabe o que é interessante? Olha o verso 4. No verso 4, Davi fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Você concorda com Davi? Olha o que Davi está dizendo, só contra ti pequei, somente contra ti. Espera aí, mas Davi, se a gente prestar bem atenção, ele pecou com muita gente. Ele pecou contra Batseba, pecou contra Urias, que era o esposo dela, pecou contra Joabe e os soldados, pecou contra a nação. Mas ele fala assim, contra ti, somente contra ti pequei. Parece um equívoco de Davi, porque ele pecou contra outras pessoas. Mas Davi entende que quando se trata de pecado, a pessoa mais ofendida é sempre Deus, irmãos. É sempre Deus. Por mais que outras pessoas estejam envolvidas, Deus é o mais ofendido. Sabe por que nós, como cristãos, lutamos contra o pecado? Porque o nosso pecado entristece o nosso Deus. Tem uma canção que a gente canta aqui que diz assim, essa canção é maravilhosa, ela fala o seguinte, ela pergunta, como amarei o meu pecado, se fez morrer quem mais me amou? É isso, irmão. Quando você for pecar, pense assim, rapaz, quando eu peco, eu estou entristecendo quem de fato mais me amou. Davi diz, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei, porque a pessoa a quem Davi de fato pecou foi Deus. Mas a pessoa a quem ele mais deseja também é Deus. Deus nos acha, irmãos, quando nós estamos perdidos em nós mesmos. Davi está diante do seu pecado, ele está fazendo essa análise, onde errei. E Davi vai na origem disso, olha o verso 5. Preste bem atenção no verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Desde quando, irmãos? Desde o pecado? Desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi faz um caminho de volta para tentar entender onde ele pecou e fazendo um inventário da alma, ele vai perceber que o pecado não é uma consequência, e sim um estado de ser. Nós nascemos em pecado. E essa expressão, irmãos, ela dá a ideia que o confronto nos leva a acertar pendências no passado. Mais que isso, talvez esse seja um dos versículos que melhor expressam uma doutrina que para nós, cristãos reformados, ela é muito valiosa, que é a doutrina da depravação total. O que é que ela afirma? Essa doutrina afirma que todos nós, sem exceção, nascemos em pecado e corrompidos pelo pecado por causa de Adão. Em outras palavras, o homem não é produto do meio, não é vítima da sociedade, mas na verdade ele é um pecador em potencial. Já contei para vocês algumas vezes aqui, né? Tem uma mãe que chega assim para mim e fala, pastor, meu filho, pastor, 3 anos, mentindo. Pastor, não sei onde ele aprendeu a mentir. E sempre falo, irmã, ele não precisa aprender não, ele já nasce com isso aí. É a nossa herança em Adão. O nosso pecado está sempre diante de nós. O que é que isso significa, irmãos? Muita coisa. Essa ideia da depravação total vai mostrar para nós o quanto nós somos carentes da graça de Deus. Porque veja, se somos pecadores, se a nossa inclinação é sempre para o pecado e para o que nos afasta de Deus, somente uma intervenção divina pode nos salvar.
Então não foi você quem aceitou Jesus, foi Jesus quem lhe tirou do lugar de pecado. Não fomos nós por nossas obras que fizemos alguma coisa, mas foi Deus que bondosamente nos atraiu a Ele e por isso estamos aqui. Por isso louvamos e celebramos um Deus que nos atraiu primeiro. Irmãos, eu quero ser bem sincero. O sermão dessa noite é dizer que você é pecador e não sabe o quanto você pode ser perigoso. E eu falo por mim. Nós somos pecadores. E se fosse aquela pregação de mandar o irmão olhar para o lado, eu diria assim, olha para o seu irmão agora e fale para ele, você não vale nada, mas eu gosto de você, Robson. Essa é a depravação total, meus irmãos. Davi diz, em pecado eu nasci, a minha mãe me concebeu em iniquidade. Não há nada de bom em nós, irmãos, a não ser a misericórdia de Deus. Essa semana, o irmão Wagner mandou para mim uma frase de Paul Washer. A frase era assim. Como era a frase? Não me lembro aí, é sério? Era mais ou menos assim, não há nada que você faça para a sua salvação, a não ser o pecado. Não era isso? Não há nada que você faça para a sua salvação, a não ser o pecado. E é verdade, irmãos. O que nós podemos fazer para nos salvar? Qual é a nossa boa obra? Qual é a nossa obra que pode dizer assim, eu me salvei sem Jesus? Não existe, irmão. Aí ele falou, pastor, não vou nem postar, porque se eu postar vai dar confusão, vai ter gente que vai discordar. Eu falei, como alguém pode discordar disso, irmão? Né? Porque tem gente que pensa assim, se eu der o dízimo, eu compro a salvação. Se eu der fazer boa obra. Irmãos, a Bíblia chama a nossa boa obra de trapo de imundícia. Alguém sabe aqui o que é trapo de imundícia? Não precisa dizer não, deixa eu dizer. Trapo de imundícia era o processo de absorvente da época da Bíblia. Pense aí, trapos imundos, Deus chama isso aí de nossa boa obra, ou seja, não há nada de bom que nós possamos fazer. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Em pecado eu nasci, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Há uma pedagogia aqui semântica, que no verso 5, Davi, entre os versos 5 e 7, Davi ele trabalha passado, presente e futuro. Porque no verso 5 ele fala, eu nasci, passado. No verso 6 ele fala, me fazes, presente, conhecer a sabedoria. No verso 6 ele diz, ficarei, futuro, purificado. Davi continua dizendo no verso 6, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Olha que interessante, Deus deseja a verdade. Por quê? Porque Ele conhece verdades que o povo não conhece. Davi era rei, irmãos, e talvez no pecado de Davi, ele pensou assim, não, sou rei, ninguém precisa saber. Ele para e pensa, mas Deus sabe de toda a verdade. No verso 7, permita-me caminhar. Davi diz, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Sabe o que Davi está dizendo, Senhor? Eu sei que o Senhor apaga a ficha criminal. O Senhor ressignifica histórias. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu sei que no Senhor é possível recomeçar. Ele fala assim, purifica-me com isopo. Isopo, irmãos, era uma planta áspera. Olha o que Davi está dizendo. Essa planta áspera, Doda, ela servia para purificar. Só que ela era áspera, Diogo. Ela era cheia de coisas ásperas, crespas, que machucavam. Ele está falando assim, Senhor, eu sei que nesse processo de purificação vai ter dor. Mas ainda que doa, eu quero de novo estar puro para adorar o Senhor na coletividade do templo. No verso 8 ele fala, faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão.
Olha que pedido sincero. Em meio ao sabor amargo das consequências do pecado, Davi deseja experimentar de novo a alegria. E que alegria? De estar de novo com o povo de Deus, adorando ao Senhor e louvando o seu nome. Tanto é que no verso 12 ele diz: torna-me a dar alegria. Sabe o que Davi está falando aqui, irmãos? Deus é suficiente para trazer alegria de novo. Eu não sei, irmãos, quais foram as circunstâncias de pecado que talvez lhe afastaram de Deus. Mas nós podemos sim experimentar em Deus a alegria de novo. Deus é suficiente para nos dar a santa felicidade de nos encontrarmos nele como não nos encontramos em nenhum outro lugar. Verso 9. Olha esse verso 9 como ele é maravilhoso. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Nesse verso aqui, irmãos, Davi traz uma face maravilhosa de Deus. Davi diz que Deus esconde o rosto dos nossos pecados. Sabe o que Davi está dizendo? É que Deus não apenas perdoa, mas Ele nos faz cientes de que somos perdoados. Em outras palavras, Deus esconde o rosto dos nossos pecados, como quem diz assim, Ele faz questão de deixar claro que nós fomos perdoados, não há dúvida disso, irmãos. Está com um boletim aí do culto na mão? Você está? Você viu quando o irmão Jackson aqui, ele orou a oração de confissão de pecados? Perceba que logo em seguida que a gente ora a confissão de pecados, lê o texto de confissão de pecados, o texto seguinte e a oração seguinte é sobre o quê? Certeza do perdão. Quando nós oramos aqui, Senhor, nos perdoa os pecados, logo depois a gente ora o quê? Agradecendo a Deus. Pelo quê? Porque Deus nos perdoa. Porque senão, irmãos, não adiantaria orar. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é generoso em perdoar pecados. Sabe que tem problema com perdão? Você e eu, sim ou não? Nós somos difíceis de perdoar. É ou não é? Ou só apenas eu? Todos nós, irmãos. Pedro era assim. Pedro, olha que interessante. Pedro tinha fé para andar sobre as águas. Lembra? Jesus falou assim, venha Pedro. Ele foi. Ele caiu, mas ele primeiro andou. Então Pedro, dona Meiling, tem fé para andar sobre as águas. Mas, quando Jesus falou assim, os discípulos perguntaram, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Aí Jesus falou o quê? Não 7, mas 70 vezes 7. O que é que Pedro disse? Senhor, aumenta a minha fé. Ou seja, ele tem fé para andar sobre as águas, mas para perdoar ele fala assim, Senhor, essa fé eu não tenho não, aumenta a minha fé, porque se for por mim, eu não perdoo não. Deus não, irmãos. Deus nos perdoa e Deus faz questão de deixar claro que nós fomos perdoados. Alguém foi perdoado por Deus aqui? Que bênção. Vamos ao verso 10, versos 10 e 11, que é o refrão central deste salmo. Daqui surgiram tantas outras canções. Davi ora e diz, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Que oração maravilhosa. Vamos ler de novo, rapidinho? Preste bem atenção no que Davi está dizendo. Ele considere que Davi, ele está desde o início do salmo pedindo perdão. Senhor, perdão pelo meu pecado. Aí agora, no refrão, no meio do salmo, ele diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Veja, meus irmãos, Davi não pede que Deus mude o seu coração. O que é que ele pede? Que Deus crie um coração novo. Esse é o pedido de Davi. Davi deseja que Deus coloque um coração puro no lugar do coração impuro. Em outras palavras, irmãos, Davi não queria uma adição. Davi queria um coração novo. O que é que Davi queria?
Davi queria uma mudança total, completa. Quantos de nós aqui, irmãos, precisamos dessa mudança completa? Em outras palavras, sabe o que Davi está dizendo? Eu cansei de ser eu. Quem aqui já orou isso? Eu já. Tipo assim, cara, eu cansei de ser eu, porque, meu Deus, eu erro tanto. Eu fraquejo tanto na fé. Eu vacilo tanto com meu Deus. Então, Senhor, na verdade, cria em mim um coração puro. Porque criar, irmãos, do nada, é algo que só Deus pode. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, irmãos, é um problema de coração. A Bíblia mostra o quanto o nosso coração é enganoso, sim ou não? Tem um versículo bíblico que mostra isso. O coração do homem é enganoso. E o que é que o mundo prega? Siga o seu coração. Veja que contraste, irmãos. A Bíblia nos chama a responsabilidade de domarmos e dominarmos o nosso coração e agirmos com a razão. O mundo fala, siga o seu coração, siga o que você está sentindo. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos anseios partem do nosso coração. O fato é, nós temos um coração novo dado por Deus, ou nós vivemos no auto-engano do nosso coração corrompido? Se eu não me engano, é John Piper que fala que o coração do homem não encontrará paz enquanto não repousar em quem? Em Deus. Existe um vazio em nosso coração que é exatamente do tamanho de Deus. Oh, meus irmãos, nós precisamos entender isso de fato. O nosso problema não é a economia do país, não é a política, nosso problema não é o vizinho, não é o cara no trânsito que dá a fechada de moto, que dá vontade de orar por ele. Na verdade, o nosso problema é um coração corrompido. Se nós olhássemos para nós, cantaríamos aquela canção que diz assim, diante do trono, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, Robson, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, nada encontrarás de bom, pois um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Aí o refrão fala, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Tem quem não gosta da música, mas eu amo, porque a Bíblia fala como é que é o coração de Jesus. Quando você fala assim, dá-me um coração igual ao teu, Jesus fala como é que é o coração dele. Como é que é o coração dele? Ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de quê? De coração. Então quando a canção fala assim, dá-me um coração igual ao teu, ela está falando assim, me dá um coração manso e humilde. É o que nós precisamos. Domar o nosso coração. Davi ora, renova em mim um espírito estável. Outras traduções dizem um espírito reto. Olha que interessante, renova em mim um espírito reto, porque o meu andar é tortuoso. Eu insisto em me desviar para o lugar do pecado. E Davi diz, não me lances fora da tua presença. Por isso, irmãos, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Veja, Davi pecou mais de uma vez. Adulterou com Batseba, Davi desobedeceu Deus em algumas situações. A Bíblia fala que Satanás encheu o coração de Davi e ele recenseou o povo. Se você comparar Saul e Davi, Davi pecou mais que Saul, não é? Mas por que é que Deus não perdoa Saul e perdoa Davi? Porque essa oração nos deixa aqui o recado. Davi diz assim, Senhor, não me lances fora da tua presença. A diferença entre Saul e Davi é que o coração de Saul estava no trono. Saul não queria deixar de ser rei. E Davi ora e fala assim, Senhor, não me tire do trono, é isso? Não me tire do palácio, não me tire a coroa da cabeça. O que é que Davi diz? Não me lances fora da tua presença. Davi amava a presença de Deus.
Enquanto Saul estava preocupado com o trono, Davi amava a presença de Deus. Os versos 12 e 13 dizem assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha que versículo 13 agora. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha que maravilha isso aqui, irmãos. Davi faz uma oração no verso 12, que todos nós devemos fazer. Que oração é essa? Sustenta-me. Senhor, sustenta-me. Por quê? Porque por nossa capacidade, nós não conseguiremos ficar de pé. Sim ou não? Tem gente que eu conheço que fala assim para mim: pastor, eu não estou preparado para ser crente ainda não. Eu falo: eu também não. Por quê? Porque eu faço essa oração: sustenta-me. Porque, irmão, se for por minha força, misericórdia. A minha força é pequena. Se for por mim, irmão, eu torço por confiança. Pense na prova. Misericórdia. Esse aqui torce por Vasco aqui. Pense a prova, irmão. Se for por nós, por nossa capacidade. Aí Davi fala assim: Senhor, sustenta-me. Ou seja, me mantenha de pé. Essa oração, irmãos, nós temos que fazer todos os dias. Senhor, me sustente. Porque por minha força eu não consigo. Eu sempre vou cair. Deus precisa nos sustentar. É como se Davi dissesse: Senhor, eu não posso sustentar a mim mesmo. Porque quem caiu uma vez tem medo de cair outra vez. Eu lembro que um dia, estava com Thaís, fui pregar numa igreja, era pequenininha, acho que uns 2 anos, bem pequenininha. E a gente sentou assim na frente, assim, nos bancos da igreja, e Sara sempre foi uma garota quietinha, né? Mas nesse dia, não sei que ela estava no espírito, que ela ficava subindo o altar, e o altar ele tinha 2 degraus assim, né? 2 degrauzinhos assim, ela ia no altar, subia e pulava. Eu olhei assim e falei: não vai dar bom isso, ela vai cair. Ela ia, subia e pulava. Aí eu falei assim: Sara, se você for, você vai cair. Ela olhava para mim e ria. Aí subia e pulava. Na 4ª vez, irmão, que ela subiu, o anjo deu uma empurrada, ela dobrou a perna na outra, aí aquele chororô. Eu falei: tá vendo? Ele disse: por suas próprias forças você cai. É o que Davi está dizendo aqui, irmãos. Nós, por nós mesmos, Isabelle, sempre vamos tropeçar. Então, o que é que ele diz? Senhor, sustenta-me, me mantenha de pé. Aí no verso 13, ele vai falar o seguinte: então ensinarei os teus caminhos a quem? Isso aqui é maravilhoso, irmão. Davi está falando o seguinte: se eu pequei, fui perdoado, o Senhor me sustentou, o que é que eu faço agora? Agora eu vou ensinar os que pecaram a não fazer como eu fiz. Pedagogia. Davi fala assim: aprendi. Sabe o que Davi está dizendo? Eu vou olhar para os que pecaram com um olhar diferente. Eu vou enxergar os que pecaram como eu tenho visto a mim mesmo. Porque a graça, irmão, só é graça quando quem dá é bom e quando quem recebe não merece. Quem já viu a vida pelo lado doloroso da acusação, não tem coragem de ferir ninguém quando alguém peca e quando alguém erra. Talvez, olha que eu estava conversando hoje com Daisy Claudson, que a nossa missão aqui na Ponte, irmãos, é formar uma igreja ou plantar uma igreja que ela seja saudável, não apenas na pregação da palavra, mas também nas relações. Por quê? Porque tem igrejas ou lugares por aí que o clima é extremamente hostil. Em que sentido? Parece um tribunal de acusação, esperando alguém cair. Aí quando alguém cai, dedo apontado. Quando alguém cai, todo mundo se volta contra. E sim, irmãos, a gente sabe o processo da disciplina, alguém precisa de fato reconhecer que errou, perceber, mas não é ganhar do irmão, mas é ganhar o irmão. Tem gente que talvez tem memórias terríveis da igreja, porque no ambiente de igreja ele pensa: nunca mais voltarei para lá, porque lá tudo que eu não vi foi amor. Davi diz: eu ensinarei os transgressores. Meus irmãos, que Deus nos livre das quedas. Mas como diz o apóstolo João, se pecarmos,
que a gente possa aprender para ensinar outros. Amém, igrejinha? Para concluir, estou acabando. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, quando o pastor fala que está acabando, vem mais meia hora aí, mas agora eu vou acelerar. Versos 14 e 15, Davi diz assim: livra-me da culpa de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Davi ora para que ele seja livre da culpa, do crime, do sangue, ou de sangue. Isso é, Davi está falando assim: eu matei um homem por causa do meu pecado, Senhor, me livre. O que ele está pedindo? Não me deixe ser conhecido pelo meu pecado. Aí eu lhe pergunto, irmãos, Davi, na Bíblia, ficou conhecido como adúltero ou como adorador? Olha que coisa maravilhosa. Davi pede que Deus o livre da culpa e Deus o abraça com graça. Sabe por que Davi ficou conhecido como adorador e não como adúltero? É porque os nossos erros não resumem quem nós somos. Amém, irmãos? O recorte da nossa vida não fala o todo da nossa vida. Davi não pode ser resumido a um erro, sendo que Davi tem um coração de adorador. Davi continua no verso 16 e 17: não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Como quem Davi diz assim: Senhor, eu sei que sacrifícios humanos não são suficientes. No verso 17 ele fala: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa palavra é um tanto quanto específica da Bíblia, né? Quebrantado. A primeira vez que eu vi essa palavra, era adolescente, né? Novo convertido na igreja, e foi na música de Fernanda Brum. Um quebrantado coração move. E eu ouvi assim: quebrantado? O que é isso, quebrantado? Não entendi a palavra, né? E tem palavras que a gente escuta na igreja que a gente não entende muito, né? Porque são expressões um tanto quanto antigas. Mas a palavra quebrantado, e Davi fala assim: um coração quebrantado Deus não despreza. Quebrantado significa enfraquecido, vencido, dobrado, domado, calmo. Davi está dizendo o seguinte: na guerra do seu coração contra Deus, o seu coração foi vencido. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é forte. Forte o suficiente para vencer o nosso coração. E eu tenho que falar uma coisa para você: o seu maior inimigo não é Satanás, é o seu coração, que é mau e é enganoso. Davi diz assim que um coração dobrado, vencido, Deus não despreza. Irmãos, Deus dobra os nossos corações. Essa é a minha oração. Que o Senhor não me deixe me dominar por mim mesmo, mas que o seu coração dobre o meu coração à sua vontade. Para concluir, versos 18 e 19: por tua bondade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi conclui o salmo com uma oração coletiva. Ele fala assim: Deus faz Sião prosperar. Em outras palavras, Deus não castiga o seu povo por causa do pecado de Davi. Pelo contrário, ele ergue os muros do seu povo. Deus dá segurança à sua amada igreja. No verso 19, Davi fala que para que os seus sacrifícios, ou seja, para que os sacrifícios do povo sejam justos, eles precisam ser oferecidos por pecadores que se arrependem. Irmãos, a vida cristã é um convite diário ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Podemos concluir que esse salmo ele fala de duas partes. Na primeira, o salmista pede a remoção do pecado. Tira o meu pecado, purifica-me. E na segunda, ele pede pela restauração do pecador. Essas duas partes reunidas
demonstram como nós devemos reagir ao nosso pecado, como? Clamando a Deus que nos perdoe e clamando a Deus que nos restaure a sua presença. Devemos lembrar, irmãos, que o primeiro passo sempre é nos arrepender. E o primeiro passo para o arrependimento é reconhecer o nosso pecado. Já viu gente que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas pense comigo, pessoas que têm problemas com vícios. A pessoa, por exemplo, é viciada em álcool. Ele é um alcoólico. Aí você fala assim, rapaz, tem que se tratar. Aí ele fala o quê? Não, eu não sou alcoólico, não. Alcoólatra, perdão. Eu não sou alcoólatra, não. Quando eu quiser parar, eu paro. Não é essa a frase que as pessoas falam? Por quê? Porque elas não reconhecem que precisam mudar. Quando ignoramos os nossos pecados ou justificamos como se não fossem pecados, nós ainda estamos muito longe do arrependimento. O homem sem Deus, irmão, ele cobre pecado com pecado. Foi o que Davi fez. Davi pecou, aí tentou arrumar de outro jeito, com mais pecado. Davi diz aqui, irmãos, que os sacrifícios que Deus recebe devem ser feitos por pessoas que se arrependem. Nisso, Cristo, somente Cristo, cumpre cabalmente. Por quê? Porque Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício e retirou os nossos pecados. Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Eu quero reagir a esse sermão nessa noite, convidando você a dobrar o seu coração. Talvez, irmãos, a nossa vida tem sido marcada por transgressões do nosso coração e, por vezes, nós temos seguido o que o nosso coração manda. Hoje eu queria orar com você, pedindo que o Senhor dobre o nosso coração conforme a sua vontade. Amém, igrejinha? Fiquemos de pé nessa noite. Nós vamos orar. E nós vamos cantar uma canção que diz: ajuda-me a enxergar. Ajuda-me, Senhor, a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Sabe, irmãos, essa palavra aqui não é para lembrar o quanto você é pecador. Não, é para lembrar o quanto Deus é bom. Deus é bom, irmãos. E por mais que nós sejamos quem somos, Deus ainda é misericordioso e bom. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Nós vamos orar. Se possível, coloque a mão no seu coração nessa noite. Peça para Deus